Ele sempre achou que tinha tempo. Tempo para viajar, para mudar de carreira, para pedir desculpas ao pai, tempo para cuidar da saúde, sair daquele relacionamento sem amor, escrever o livro que sempre quis. Achava que um dia acordaria com a clareza, a coragem, a motivação certa. E então tudo começaria, mas esse dia nunca chegava. A rotina o engolia. O despertador tocava cedo demais. O trânsito era o mesmo de sempre. As mensagens se acumulavam. O fim de semana passava num piscar de olhos. Segunda-feira voltava como uma sentença. E com ela, o pensamento recorrente. Agora não dá. Talvez na semana que vem. Durante anos, viveu no modo quase. Quase pediu demissão. Quase terminou. Quase teve a conversa difícil. Quase começou. Colecionava vontades como quem acumula rascunhos, ideias lindas, mas inacabadas. O medo de errar era paralisante. O medo de ser julgado ainda maior, e por isso esperava. Por um sinal, por um aval, por um cenário que nunca se montava. Num domingo cinzento, durante uma caminhada sem rumo, viu uma mulher idosa sentada num banco, olhando o movimento da rua. Ela estava sozinha, mas havia uma calma no olhar que o hipnotizou. Quando passou por ela, ouviu baixinho, como quem fala consigo mesma. A vida não espera. Aquilo ficou martelando por dias. A vida não espera. Simples, duro, verdadeiro. Lembrou das vezes em que disse não é o momento e viu o momento escorrer. Da viagem que adiou e nunca fez. Da ligação que não retornou. Do amigo que morreu sem que ele dissesse tudo o que precisava. O tempo não perdoa, nem volta. E essa constatação, embora óbvia, caiu como uma avalanche. Naquela semana, não dormiu bem. As noites foram povoadas por sonhos estranhos, onde ele corria em direção a um trem que partia sem ele. Acordava suado, coração acelerado, sentindo um vazio inexplicável. Estava finalmente entendendo. Sua vida estava passando. Com ele parado, decidiu abrir a gaveta onde guardava o caderno de anotações. Ali estavam todos os projetos que sempre adiou. Ideias, esboços, desejos. Pegou uma caneta e, ao invés de escrever um novo plano, fez uma pergunta simples no topo da página. Se fosse hoje o meu último dia, o que eu não perdoaria ter deixado para depois? A resposta veio rápida. Ter vivido pela metade. Era isso. Estava cansado de viver pela metade, de adiar tudo esperando estar pronto. Porque entendeu, enfim, que o tal pronto nunca chegaria. Que ninguém acorda um dia com coragem absoluta, cenário perfeito e tempo de sobra. Que a vida se move, e se ele não se mover também ela vai passar, vai seguir, vai deixá-lo para trás. A vida não espera, e naquele momento ele também decidiu não esperar mais. A mudança começou como um incômodo. Não havia mais como se distrair com as mesmas desculpas. O que antes era rotina, agora pesava. Os encontros mornos, o trabalho automático, o tempo escorrendo entre notificações, tudo parecia sem vida. E pela primeira vez, ele começou a se perguntar, é isso mesmo? É isso que eu vou continuar chamando de vida? O incômodo virou urgência. Certa manhã, no caminho para o trabalho, viu um acidente na estrada. O trânsito parou. Sirenes soaram e, por um instante, tudo congelou. Um carro virado, gente correndo, celulares no ar. Ele não conhecia ninguém ali, mas seu coração disparou. Porque a cena gritava aquilo que ele vinha ignorando. A vida é frágil e finita e acontece agora. Chegou no escritório com as mãos trêmulas. Ninguém percebeu. Sentou na mesa, abriu o e-mail, mas não conseguiu digitar uma linha. Ficou olhando o monitor apagado, como se ali estivesse o reflexo de todas as vezes que adiou o essencial para cumprir o esperado. E pela primeira vez em muito tempo saiu mais cedo, sem pedir permissão. Só saiu. Caminhou até um lugar onde costumava ir na juventude. Uma lanchonete simples,
onde sonhava alto e ria fácil. Pediu o mesmo sanduíche de antes. O sabor estava igual, mas ele estava diferente. Sentado ali, olhou ao redor e pensou: o que foi que eu deixei morrer em mim? Lembrou-se do menino de 20 e poucos anos que sonhava escrever um livro, viajar de carona pela América Latina, morar um tempo no campo. Onde foram parar esses sonhos? Quantos deles ainda estavam vivos, mesmo que soterrados? Voltou para casa determinado. Não era mais sobre grandes planos, era sobre começar. Um passo de cada vez. Destravou aquele arquivo no computador com o título do livro. Leu as 3 páginas escritas há anos e escreveu mais 2. Foi pouco, mas foi real. No dia seguinte, marcou uma conversa com o chefe. Pediu redução de carga horária. Queria tempo. O chefe não entendeu. Olhou com desconfiança. Ele não se justificou. Disse apenas: quero viver mais antes que vire tarde demais. As reações foram diversas. Os amigos se surpreenderam. Alguns riram. Outros se preocuparam. Sua ex-namorada mandou uma mensagem perguntando se ele estava bem. Estava. Pela primeira vez, realmente estava. Não se tratava de abandonar tudo. Não era sobre irresponsabilidade. Era sobre urgência. Sobre não se contentar mais com o rascunho da vida. Sobre parar de assistir à própria história como um espectador apático. Começou a se reconectar com pessoas e lugares esquecidos. Ligou para uma tia que não via há anos. Visitou o bairro onde cresceu. Escreveu cartas, de verdade, para 3 amigos com quem havia perdido contato. Uma delas respondeu com um convite: vem me visitar. Ele foi, pegou um ônibus, sentou na janela e olhou a estrada como se fosse a primeira vez. Tudo era mais vivo agora. Não porque o mundo tinha mudado, mas porque ele estava presente. Começou a entender que não existe hora perfeita, que a vida, se não for vivida agora, será apenas uma sequência de adiamentos bem organizados, e que o medo de errar é pequeno diante do arrependimento de nunca ter tentado. Agora, cada manhã era um lembrete. A vida não espera, e ele também não esperaria mais. Com o tempo, percebeu que viver de verdade não era um salto único, corajoso e cinematográfico. Era um exercício diário, um esforço contínuo para não cair nas armadilhas antigas, porque o medo, esse velho companheiro, continuava rondando. E às vezes voltava com força total. Numa manhã nublada, ele hesitou em sair da cama, a cabeça cheia de dúvidas. Será que estava fazendo tudo errado? Será que estava desperdiçando oportunidades sólidas em nome de um desejo difuso, de liberdade? Será que, no fundo, ainda estava fugindo de alguma coisa? Abriu o celular e viu a enxurrada de postagens. Gente comprando apartamento, viajando para o exterior, empreendendo, casando. Sentiu o velho nó na garganta, o impulso de comparar, de pensar que estava atrasado, fora do script, errando o caminho. Mas, não, respirou fundo. Lembrou-se de uma frase que escrevera no caderno: a vida que quero não cabe na vitrine dos outros. Levantou, preparou um café forte e decidiu que aquele dia também seria um dia vivido. Não espetacular, mas vivido. Saiu para caminhar. Parou no meio da praça e observou uma criança correr atrás de um pombo. Aquela simplicidade, o fez sorrir. O que mais queria agora era isso: presença. Começou a dizer mais sim. Não por obrigação, mas por curiosidade. Aceitou ir a um sarau onde não conhecia ninguém. Sentou-se na última cadeira, ouviu poesia, bateu palmas. Quando perguntaram se queria ler algo, seu coração disparou. Mas ele foi. Leu um trecho do que tinha escrito dias antes. A voz tremia, as mãos suavam. Mas leu até o fim. Foi aplaudido. Não por ser incrível, mas por ser real. Na volta para casa, sentiu uma alegria que não sentia há anos. Não era euforia, era algo mais calmo. Uma sensação de que estava finalmente ocupando o próprio lugar no mundo.
As escolhas começaram a se alinhar com esse novo estado. Começou a cozinhar mais, cuidar da casa com carinho, fazer menos promessas e mais ações. Trocou alguns contatos no celular por pessoas com quem queria de fato conversar. Começou a dizer mais frases como: "Me importo com isso, não quero isso agora, eu mudei de ideia", nem sempre era compreendido. Algumas pessoas se afastaram, outras diziam que ele estava estranho, mas ele não recuava mais. Aprendeu que viver com verdade exige perdas e que cada não dito para o mundo era um sim dito para si mesmo. Numa tarde qualquer, pegou um ônibus para o litoral. Não tinha planos, levou um caderno, uma muda de roupa e a vontade de simplesmente estar. Sentado na areia, observando o vai e vem das ondas, escreveu uma frase que se tornaria um marco: "Não estou pronto. E mesmo assim estou indo, porque entendeu, ninguém nunca está, e ainda assim a vida segue. A diferença é que agora ele seguia junto." Os dias agora vinham sem o peso do quando. Ele não esperava mais estar pronto, seguro, impecável. Apenas levantava e escolhia viver, mesmo nos dias difíceis, especialmente neles. Não havia virado uma pessoa diferente, ainda sentia medo, ainda se pegava duvidando, ainda tropeçava em velhos hábitos. Mas agora havia uma diferença fundamental. Ele não parava mais por isso. Certa noite, olhando o céu do quintal da casa da mãe, onde passara o fim de semana, teve um pensamento simples e bonito. Estou em movimento. Era isso, a chave. Não era sobre chegar, era sobre não se abandonar mais no caminho. Recebia ligações de antigos colegas de trabalho. Perguntavam se estava bem, se ia voltar, se estava procurando alguma coisa mais estável. Ele agradecia a preocupação, mas não tentava explicar. Não dava para explicar sede para quem só conhece água de torneira. Só quem já sentiu a alma ressecada pela falta de sentido entende a urgência de se molhar de vida, e foi molhando a alma aos poucos que ele percebeu. Estava vivendo mais do que nunca, não por ter conquistado grandes feitos, mas por estar inteiro nas coisas pequenas. Tomar café devagar, andar a pé até lugares mais distantes, conversar com estranhos sem olhar o relógio, escrever frases que talvez nunca virassem livro, mas que o deixavam mais leve por existirem. Um dia, reencontrou um amor antigo. Por acaso, ela estava diferente. Ele também. Conversaram por horas. Nenhum dos dois falou sobre voltar no tempo. Ambos sabiam que, se tivessem ficado juntos antes, teriam sido duas metades com medo do mundo. Agora eram inteiros, sem pressa, sem roteiro. Não sabiam o que seriam no futuro, mas estavam dispostos a descobrir vivendo, não planejando. Esse reencontro não trouxe fechamento nem recomeço. Trouxe clareza. Tudo tem seu tempo. E o tempo mais precioso é o agora. Ele começou a dizer isso para os outros, não como conselho, mas como verdade vivida. A vida não vai esperar você estar pronto, ela vai passar, e se você não for com ela, vai ficar para trás, mesmo respirando. Era duro, mas era real, e por isso fazia sentido. Passou a escrever essa frase nos cantos das páginas do caderno, nas margens dos guardanapos, no espelho do banheiro: vai assim mesmo. Sem saber tudo, sem ter tudo, sem estar completamente preparado, porque esperar estar pronto é muitas vezes uma forma educada de continuar parado. Na última cena dessa parte da vida, ele estava caminhando numa estrada de terra. Mochila leve, olhos atentos, passos decididos. Não sabia ao certo para onde ia, mas não importava. O importante era não estar mais esperando permissão, coragem, perfeição ou tempo ideal. Estava indo, estava vivendo.